Síndrome do ovário policístico, um tema que é até meio polêmico recentemente e que tem muita desinformação ao redor, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo único e exclusivamente abordando esse tema. É um tema que eu já tive a oportunidade de estudar anteriormente quando eu fazia parte da clínica Escola de Exercício Físico para Populações Especiais, então a gente tinha apresentações que eram cada vez sobre uma patologia diferente e teve uma apresentação sobre síndrome do ovário policístico, então eu tive a oportunidade de estudar anteriormente no grupo de estudos, e é algo que eu estou sempre acompanhando, é o resultado dos artigos, porque como é algo muito comum, a prevalência é muito comum, eu tenho bastante contato com isso no consultório, na consultoria, então é algo que eu gosto de ficar inteirado sobre o tema, mas especificamente na última semana eu me dediquei a estudar só isso. E a ideia desse vídeo é trazer para vocês as evidências científicas de verdade do que é de fato a prescrição correta de treino e qual é a alimentação correta para quem tem síndrome do ovário policístico. A ideia é trazer um conteúdo para vocês de qualidade, um conteúdo bem embasado, então vocês vão ver todos os artigos que eu utilizei no vídeo, eles vão estar na descrição do vídeo. Então é muito importante aqui que a gente possa trocar essa ideia e o meu intuito é ajudar vocês de verdade. Síndrome do ovário policístico é a endocrinopatia, ou seja, a alteração endócrina mais comum em mulheres em idade reprodutiva. Dependendo da amostra que você for analisar, você tem ali intervalos de 10 a 20% de prevalência. E como é feito o diagnóstico da síndrome do ovário policístico? O diagnóstico da síndrome do ovário policístico, ele é feito pela presença de 2 entre 3 sintomas possíveis. Quais são esses sintomas? Desordens ovulatórias, então, ou seja, alterações aí no ciclo menstrual, que vão depender do período que você tem. Você tem ciclos que são considerados normais, que tem acima de 21 e menos que 35 dias. Você tem o que a gente conhece como amenorreia, que são ciclos de 35 a 42 dias de duração, e você tem a ausência de menstruação. Então, na síndrome do ovário policístico, muitas vezes esse sintoma está presente, essas alterações ovulatórias. Outra ferramenta diagnóstica é a presença, a alteração nos ovários, onde você vai observar os cistos. Normalmente isso é feito com técnicas de imagem, por ultrassom, por exemplo, ou também pelo hormônio antimileriano. E o outro critério diagnóstico é sinais bioquímicos ou clínicos de hiperandrogenismo. Então você pode ter aumento no nível de testosterona, redução nas concentrações de SHBG, que é a proteína que liga a testosterona, e você pode ter algumas queixas clínicas, né, como alopécia, você pode ter acne também, então você tem um conjunto de alterações. Normalmente, baseado no critério de Rotterdam, você vai ter a presença de 2 entre esses 3 sintomas, critérios diagnósticos possíveis aí para você diagnosticar a síndrome do ovário policístico. Só que o grande problema é que a síndrome do ovário policístico ela normalmente está associada a várias outras comorbidades e alterações metabólicas. A mais conhecida talvez seja a resistência à insulina. Então você vai observar uma prevalência muito alta de resistência à insulina mesmo em pessoas magras com síndrome do ovário policístico. E o que é essa resistência à insulina que todo mundo fala, hoje em dia está na moda? Vai fazer dieta para diminuir a resistência à insulina, porque a minha resistência à insulina não permite que eu coma carboidratos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para esclarecer isso, tá, pessoal? O que é resistência à insulina? A insulina ela é um hormônio que promove a absorção de glicose pelas células. Quando a insulina ela bate lá na tua célula, ela promove o movimento de um transportador de glicose. É como se a insulina ela avisasse que você precisa inserir caninhos na tua célula para captar a glicose. Uma pessoa que tem resistência à insulina, o que acontece é que a insulina vai lá e ao invés dela exercer essa ação para você conseguir ter essa absorção de glicose, tem alguma coisa que está atrapalhando a sinalização da insulina e aí por consequência disso você não consegue ter a captação da glicose da forma adequada. Isso provoca aumentos sustentados de glicose e também pode fazer com que você tenha mais liberação de insulina ainda, que causa um quadro que a gente conhece como hiperinsulinemia. O grande problema é que esse excesso de glicose, esse excesso de insulina, ele pode estar relacionado a vários problemas, seja cardiovasculares, desenvolvimento de diabetes e várias outras doenças. Então, quando você tem uma resistência na ação da insulina, isso indica que o metabolismo glicêmico ele não vai estar adequado, você pode ter prejuízos na flexibilidade metabólica, isso pode prejudicar a tua saúde a longo prazo. E no caso da síndrome do ovário policístico, existe o que a gente conhece como overlap, né, que é uma sobreposição muito grande entre resistência à insulina e hiperandrogenismo. Por quê? Porque o excesso de insulina provocado pela resistência à insulina, então você está resistente à insulina, você tem que liberar mais insulina. Você libera mais insulina, só que a insulina lá nas células do ovário, ela promove a produção de mais andrógenos. E qual é o problema? Os andrógenos, eles também amplificam a resistência à insulina. Então você percebe que você tem um ciclo de alterações, onde você vai ter o hiperandrogenismo, que provoca resistência à insulina que também provoca o hiperandrogenismo. E para isso a gente precisa intervir nesse tipo de mecanismo para que você tenha a redução da resistência à insulina. A inflamação também, que é algo que todo mundo fala hoje, pode atrapalhar
a cascata de sinalização da insulina. Porque de forma bem resumida, vou colocar uma imagem para vocês que vai ajudar a ilustrar. Quando a insulina ela gruda lá na sua célula, no receptor, ela precisa desencadear uma série de reações em cascata. Qual que é o grande problema? Uma pessoa que está inflamada, ela pode ter dificuldade em fazer com que essas reações em sequência ocorram e esse sinal da insulina ele seja atrapalhado. Então a inflamação ela atrapalha assim a resistência à insulina. Só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é que você precisa desinflamar para emagrecer. Você precisa emagrecer para desinflamar. Por quê? Porque o tecido adiposo ele secreta muitas substâncias inflamatórias. Quando ele cresce muito, e existe também uma incidência muito alta de obesidade na síndrome do ovário policístico, então você observa que a pessoa ela tem um conjunto de coisas que faz com que ela tenha aumento de inflamação. Então o tecido adiposo maior secretando essas adipocinas, essa resistência à insulina, tudo isso vai contribuir para que você tenha uma dificuldade em ter esse mecanismo de sinalização adequado da insulina. Então para que você consiga reduzir essa inflamação, existem alguns pilares, a dieta é importante, o treino é importante, nós vamos conversar mais especificamente sobre eles, mas é muito importante vocês entenderem, gente. Não é que vocês precisam desinflamar para emagrecer, vocês precisam muitas vezes emagrecer para desinflamar. E eu tô falando isso com base científica, tá, gente? Porque quando você reduz o tecido adiposo com treino e dieta de forma adequada, você reduz muito a tua inflamação. O próprio exercício tem ação anti-inflamatória, o exercício intenso, que é algo que a gente vai conversar também por causa dessa polêmica do cortisol. Outro fator importante é que as mulheres com síndrome do ovário policístico, elas também têm uma aptidão cardiorrespiratória comprometida. Então é muito importante também que a gente busque, dentro do treinamento, melhorar esse tipo de aptidão para que vocês possam ter um desfecho mais positivo para a saúde. Então quando a gente considera todo esse conjunto de alterações que ocorre na síndrome do ovário policístico, a gente precisa buscar as estratégias terapêuticas mais efetivas possíveis. E quais são essas estratégias? Existem várias recomendações. Os fármacos, eles são moderadamente eficazes, mas as intervenções com estilo de vida, elas são as mais promissoras. E o que são intervenções com estilo de vida? Você combinar a alimentação adequada com treinamento. Porque dentro da etiologia da síndrome do ovário policístico, que é o desenvolvimento da doença, existe uma interação muito forte entre fatores genéticos, mas também entre ambiente. E com esse ambiente, eu quero dizer um ambiente atual, que envolve muito sedentarismo, muito tempo sentado, má alimentação rica em alimentos processados e ultrapalatáveis, que contribui para o quê? Ganho de peso, redução da sua capacidade de ter a sinalização adequada de insulina, então a tolerância adequada à glicose, você também tem a redução da flexibilidade metabólica, aumento da inflamação, aumento da adiposidade central, ou seja, circunferência de cintura alta, acúmulo de gordura visceral. Então vocês percebem que essa interação entre características genéticas e ambiente, esse ambiente ruim, conhecido como obesogênico, ele faz com que você seja mais propensa a manifestar aí os problemas da síndrome do ovário policístico, isso acaba virando uma bola de neve. E dentro desse cenário, a única saída que nós temos são intervenções que vão melhorar o metabolismo da glicose e vão melhorar todos esses fatores de risco que envolvem a síndrome do ovário policístico. Então vocês vão pensar: resistência à insulina, baixa aptidão cardiorrespiratória, alta adiposidade central, alta incidência de obesidade. Então a gente precisa buscar os tratamentos que são os mais adequados para essas condições. E quais são? Treino e dieta. Com relação ao exercício físico, é muito importante a gente ressaltar que a maior parte das intervenções que existem com síndrome do ovário policístico são de treinamento aeróbico. As informações sobre musculação são bem escassas e eu até me surpreendi quando eu fui analisar as últimas evidências. Mas a musculação também é um exercício que melhora o metabolismo da glicose e reduz a inflamação, então a gente pode recomendar para síndrome do ovário policístico pensando em reduzir o risco dessas outras doenças crônicas que tendem a aparecer com o passar do tempo. Então, pensando que a musculação ela é interessante para a melhora do metabolismo glicêmico, ela vai ser interessante para a redução da inflamação, para a melhora da autonomia do dia a dia, então a musculação é sim um exercício recomendável. Dentro da parte de treino, não existe, gente, nenhum embasamento para a prescrição de treinos específicos, tá? Isso até no último posicionamento que foi emitido sobre síndrome do ovário policístico está bem claro. Não é possível prescrever protocolos específicos de treino para síndrome do ovário policístico. Sejam eles, no caso da musculação, que os dados são bem preliminares, mas também para treinos aeróbicos. Então essa ideia, que o aeróbico ele tem que ser moderado, ele não pode ser intenso, o treino tem que ter tal característica, porque senão vai provocar um resultado negativo. Não, gente. O mais importante é fazer exercício de forma consistente. É isso que os guidelines eles mostram. Então não existe nenhum tipo de embasamento para uma prescrição específica. Que a gente, partindo desse pressuposto, então a gente adota as prescrições que você vai adotar para maximizar a aderência da pessoa. Então o número de vezes que ela consegue treinar na semana, individualizar a prescrição para que ela tenha um resultado mais adequado. Então as prescrições para síndrome do ovário policístico, elas vão seguir as regras gerais das outras prescrições. Não existe embasamento para nenhum tipo de treino específico, tá? E aqui eu já quero aproveitar para abrir o parênteses para a gente falar sobre o cortisol. Na internet, assim, isso deu uma treta muito grande e eu acho que é muito importante deixar claro para vocês uma coisa, gente. Quando a gente fala de liberação de cortisol induzida pelo exercício físico, não é a mesma coisa com a pessoa que tem o cortisol alto cronicamente e de repente a pessoa vive
uma vida muito estressante, tá? Liberação de cortisol é normal, quando você acorda você libera cortisol, por exemplo. Qual que é o grande problema? O problema é que se esse cortisol ele está cronicamente aumentado. E aí só vou contar uma curiosidade fisiológica para vocês, gente. O cortisol ele é um hormônio anti-inflamatório, tá? Ele reduz a atividade do sistema imune, não à toa as pessoas tomam corticoide, por exemplo, para reduzir a inflamação. Só qual que é o problema? O problema é que esse cortisol, que ele fica de forma sustentada e ele é alto em algumas pessoas, ele é mais consequência do estilo de vida do que necessariamente um causador dos problemas. Então, os problemas eles são causados por cortisol quando a pessoa ela tem que tomar corticoide de uso crônico ou ela tem algum tipo de síndrome que causa hipersecreção de cortisol. Dentro do contexto fisiológico, o cortisol ele é um hormônio que, assim, ele tem essa característica de maléfico, mas ele não é ruim. Nenhum hormônio ele é bom ou ruim. Ele deve funcionar dentro dos contextos adequados. Ele é ruim se ele estiver sendo secretado em excesso. Agora, sobre o exercício especificamente, o exercício intenso, quanto mais intenso o exercício, mais estressante ele é, porque o exercício também é um agente estressor, mais você vai ter alterações metabólicas, você pode ter um aumento de cortisol. Só qual que é o ponto, gente? Essa liberação de cortisol provocada pelo exercício físico, ela tem uma característica bem diferente. Ela às vezes tem um pico e ela é bem mais curta. Então, você observa isso com várias substâncias. Então, o cortisol liberado durante o exercício físico, ele não é algo ruim. Na verdade, existem várias substâncias que, se você for analisar, assim, você pegar a ação da substância de forma bem crua, você vai achar que você não devia estar se exercitando. Por quê? Treino intenso libera interleucina 6, por exemplo, que é uma proteína muito inflamatória. Só que vocês sabiam que a interleucina 6 produzida pelo músculo durante o exercício tem uma ação benéfica e estimula até vias anti-inflamatórias? E a mesma interleucina. Mas o que acontece? Essa característica de liberação, que ela tem um pico maior e ela é mais curta, provoca um tipo de sinalização diferente. Então, você percebe que não dá pra gente dizer que porque um exercício aumenta mais cortisol, ele vai prejudicar teu emagrecimento, vai fazer com que você acumule mais gordura central. Porque essa liberação de cortisol durante exercícios intensos, ela visa mobilizar os substratos energéticos. Esse tipo de afirmação demonstra um desconhecimento de fisiologia e de ciência do treinamento muito grande, porque a liberação de substância induzida pelo treinamento não vai ter aquela ação ali que a gente chama de canônica da substância por si só. Então vocês não precisam se preocupar se o treino faz você liberar muito cortisol. Se ele liberar muito cortisol, isso é bom, gente, porque você, na realidade, está fazendo um treino de alta intensidade, muito provavelmente, isso indica que você tem uma boa tolerância e isso vai provocar adaptações. Outro exemplo, o treino aumenta o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é ruim. Agora, esse aumento de estresse oxidativo induzido pelo exercício, sabe o que ele provoca? Ele provoca aumento das respostas antioxidantes. Então, muita coisa que você libera no exercício que parece ruim, na verdade, tem uma adaptação fisiológica boa. Então, é importante que a gente entenda isso. Não faz sentido você dizer que uma pessoa com síndrome do ovário policístico não pode fazer exercício intenso, porque isso vai fazer aumentar o cortisol vai fazer ela ter mais dificuldade em perder gordura. Não é assim, tá, gente? Inclusive eu vou deixar para vocês aqui um estudo com HIIT, treino intervalado, que é um treino que vai liberar mais cortisol ali em determinada intensidade do que um treinamento contínuo. E esse treino intervalado, ele foi até mais efetivo que o treino contínuo. Não que, assim, vocês tenham que ter isso como regra, porque a gente precisa analisar mais evidências ainda. Mas você pode usar um treino intenso, sim, do processo de emagrecimento, independentemente de liberar cortisol ou não, tá, pessoal? Então essa ideia, esse raciocínio simplista em cima do cortisol é muito errado. Só deixa eu pegar meu cafezinho. Agora tá num ponto bom de tomar. Agora falando especificamente sobre dieta. Que tipo de dieta uma pessoa que tem síndrome do ovário policístico tem que fazer? Tem que consumir pouco carboidrato? Como é que é a dieta da mulher com síndrome do ovário policístico? Pessoal, a dieta, ela precisa principalmente, se você precisar perder peso, precisar perder gordura, o que ela tem que ter? Ela tem que ser uma restrição calórica. E agora a quantidade de carboidrato. Os resultados vão acontecer independentemente da quantidade de carboidrato. Ah, mas eu tenho resistência à insulina. Comer carboidrato não é ruim? Se você faz uma restrição calórica, uma dieta de boa qualidade, isso não é ruim. A quantidade de carboidratos por si só não vai atrapalhar. Então não é porque você come 100 gramas de arroz no almoço, você come pão no café da manhã que os resultados vão ser piores. Os estudos que analisam pessoas que têm uma predisposição melhor ou pior a lidar com carboidrato e comparam dietas com diferentes quantidades de carboidrato, eles mostram que não existe diferença, desde que a quantidade de fibras e proteínas da dieta esteja adequada e controlada. Então, a quantidade de carboidrato por si só não diz muito, tá? Não é porque você tem síndrome do ovário policístico que você não pode consumir carboidrato. O que muitas vezes acontece é que as pessoas, elas têm uma alimentação muito ruim, mas a alimentação ruim rica em carboidratos. Quando você faz uma dieta adequada, você vai comer ali o teu pão, você vai comer frutas, arroz, macarrão, mas isso está em quantidades controladas dentro da dieta, isso não vai atrapalhar o teu resultado. Por quê? Porque você está oferecendo a quantidade de nutriente necessária para que você tenha a adaptação do treinamento e também tenha a perda de gordura. Isso, independentemente da quantidade de carboidrato, vai melhorar a resistência à insulina. Então, quando a gente fala de dieta, o ponto crucial de uma dieta tem que ser a aderência. Se você é uma pessoa que gosta de carboidrato e precisa de carboidrato na dieta, que
sentido faz você tirar carboidrato. É mais fácil você equilibrar a ingestão de carboidratos ali dentro. Para quê? Para que você tenha, como eu falei, uma restrição calórica adequada e uma dieta adequada. Então uma dieta onde você vai comer bons carboidratos, bons grãos, frutas, você pode consumir pão, sim. Inclusive você pode, se quiser comer um docinho, você vai conseguir ter o resultado adequado. Você vai reduzir a resistência à insulina. Por quê? Porque dieta é contexto. Você precisa de um contexto. E ninguém precisa de uma dieta que dá resultado por um mês e não dá resultado depois. Então vocês vão precisar de consistência. Então vocês precisam seguir regras básicas e gerais de alimentação saudável. Uma alimentação rica em fibras, rica em frutas, ricas em vegetais, bons grãos, proteínas magras, laticínios magros, óleos de origem vegetal, azeite. Essa dieta que ela é saudável para a população em geral, ela é saudável para síndrome ovário policístico. A gente não tem que ficar complicando demais as coisas quando elas não necessitam de complicação. Porque eu sei que todo mundo quer vender algum tipo de solução mágica. A questão, gente, é que a solução mágica se chama consistência. Se você tem síndrome do ovário policístico, não adianta você fazer uma dieta e 2 meses melhorar e piorar depois. Você precisa de uma dieta e de um treino que você vai conseguir fazer para o resto da vida. Então, para isso, você vai precisar obrigatoriamente ter consistência, e dentro disso você vai precisar de uma dieta que você tenha aderência. Então se você consome um pão com doce de leite no café da manhã, mas você consome ovos, você consome fruta, no almoço você consome arroz, feijão, uma carne magra e salada, por exemplo, e tem toda uma estrutura alimentar adequada, não é esse doce de leite que você passa no café da manhã que vai acabar com o resultado da sua dieta porque você tem resistência à insulina. Não, a consistência em uma dieta adequada, de boa qualidade e com déficit calórico, caso você precise perder gordura, é o que vai fazer você ter bons resultados. E para uma pessoa que de repente não precisa ter gordura, não precisa perder gordura, mas tem síndrome ovário policístico, você vai precisar combinar também com o exercício, porque o exercício é um dos principais reguladores de glicose que existem. Então, quando a gente analisa esse conjunto de informações, a gente entende que na verdade o segredo está em achar a consistência. E muitas mulheres se frustram porque buscam estratégias extremistas e não têm os resultados que elas desejam. E delas ficam pulando de estratégia em estratégia e muitas vezes caem em discurso falacioso. Como eu falei para vocês, tem muita evidência com síndrome ovário policístico que ela é bem preliminar, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, pessoal, não existe evidência científica o suficiente para recomendar nenhum suplemento para o tratamento de síndrome ovário policístico. Se medicamento tem eficácia moderada, suplemento então, gente, isso aí é mais efeito placebo para você gastar mais dinheiro, tentar achar uma solução mágica quando o problema requer consistência e adoção de novos comportamentos. Então a síndrome do ovário policístico é extremamente comum, a gente precisa conversar sobre isso, mas a gente precisa conversar do jeito certo. E o jeito certo é quais intervenções realmente vão ajudar as mulheres. E as intervenções que vão ajudar as mulheres é você ter consistência com treino e dieta de forma adequada. Não tem suplemento específico, não tem dieta específica, não tem dieta anti-inflamatória. Qualquer dieta que seja montada da forma adequada, com alimentos de qualidade, é uma dieta anti-inflamatória. Então, às vezes, parece que a gente tem essa necessidade de dar nome e complicar as coisas. Só que isso, pessoal, é para vender para vocês um tratamento mais caro. Então, por exemplo, eu posso passar uma dieta equilibrada e cobrar um valor. Agora, se eu falar que eu passo dieta anti-inflamatória, eu posso triplicar o valor. E as pessoas pagam. Por quê? Porque elas se aproveitam das dores das pessoas para vender a solução. E a minha ideia aqui para vocês é justamente fugir disso. É trazer o conhecimento científico para melhorar a vida de vocês. E é por isso que eu fiz esse vídeo depois de toda essa polêmica. Para que eu possa, de fato, ajudar quem precisa ser ajudado. E como eu acho que às vezes a pessoa pode não ter dinheiro para pagar um profissional, quando ela consome o conteúdo, ao consumir o conteúdo, a gente consegue gerar um impacto positivo. E essa é a minha ideia com esse vídeo de agora. Então é isso, pessoal. Eu vou agradecer vocês aí pela companhia. Mais um vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem. Agradeço a vocês pela companhia. Treinem, se alimentem bem, estudem. Um abraço do Lucão. Tamo junto.